completa de programação neolinguística, além de palestras, seminários e cursos em diversas cidades do país e do exterior. Convidamos ao palco para o Instituto Paulo Mascarenhas. Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite a todos. Casa cheia, coisa boa. Parece que a gente fica mais energizado ainda quando está falando para mais pessoas. Mas eu sei que hoje estamos falando para muito mais gente do que podemos imaginar. Além deste espaço, temos pessoas na internet. Você aí na internet está nos ouvindo, está nos vendo também. Um grande abraço para você que está fazendo com que essa transmissão faça sentido, espalhando mais informação, mais conhecimento para toda parte. Que bom estar aqui com vocês, falando sobre mudança. Tempos de mudança chegaram, aliás, estão chegando o tempo todo, e cabe a nós perceber que a única coisa que não muda no mundo é a nossa eterna necessidade de mudar. E assim sempre, eu gostaria apenas que nesse primeiro momento nós... Esse é o bom? Esse é o bom? Esse era o bom? Esse era o microfone bom? Nenhum problema. Aliás, mudar é adaptar-se às realidades vigentes. Então, vamos nos adaptar. Se por acaso houver qualquer problema com a transmissão do som, vocês me avisam e a gente comenta aqui, tá bom? Gente, eu quero pedir que nesse primeiro momento nós possamos, pura e simplesmente, levantar um pouco das cadeiras. Podemos fazer isso? Se você que está aí me assistindo, levanta a cadeira, pisa no chão assim com força. Tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma inspirada profunda, bem profunda, trazendo todo o ar que tiver para dentro dos pulmões. Tudo bem? 1, 2, 3 e... Segura um pouquinho o ar dentro dos pulmões e deixa ele sair devagarzinho, bem devagarzinho. Eu vou pedir que você faça isso agora, só que comigo que estiver inspirando, pense na palavra amor. Tudo bem? Vamos lá? 1, 2, 3 e... E é como se o amor estivesse chegando até o seu interior. E você pode liberar agora o ar que sai, tirando tudo aquilo que não mais é necessário na sua vida. E uma vez mais, vamos inspirar, pensando na palavra paz. Tudo bem? 1, 2, 3 e... Segurando a paz dentro de nós e deixando o ar sair agora, liberando tudo aquilo que não mais faz sentido na nossa vida e que contraria a nossa paz. Isso. Estamos juntos, respiramos juntos, trouxemos coisas boas para dentro de nós. Vou pedir que você... Isso. Agora. Melhor. Será que hoje? É hoje. Som. Muito bem, som, está ótimo agora. Podem soltar a respiração. Vocês não estavam sem respirar? Eu tinha aprendido, eu não sei. Eu tinha segurado a respiração. Eu vi algumas pessoas meio roxinhas ali. O que é que eu quero pedir para vocês agora? Imaginem que sobre o seu corpo vocês tenham agora um casaco. Um casaco velho, ok? Um casaco que está tão velho que ele está desgastado, desbotado, com um pouco do seu tecido roto, rasgado. E este é o casaco dos pensamentos antigos, ok? Vamos olhar e fazer de conta com a mente que este casaco existe, cada um olhando o seu,
conta, veja qual seria a padronagem desse casaco, que cor que ele tem. Lembra que ele está com o botão faltando, rasgadinho aqui e ali, desbotado, desfiando, porque ele é o casaco dos pensamentos velhos, das ideias velhas, que não nos servem mais. Vamos fazer ritualisticamente a retirada do casaco. Vamos lá, todo mundo tira o seu, cada um tira o seu. Isso, cada um tira o seu, dobra. E, por favor, coloque numa prateleira virtual que você está construindo aí com a sua mente. Você está construindo isso, muito bonito. Tá aí, prateleirinha. Agora eu vou pedir para vocês fazerem assim. Que bom. A gente deu uma renovada nessa vestimenta imaginária, virtual, que seria o nosso casaco das crenças, dos pensamentos, das ideias velhas, que agora podem abrir espaço para aquilo que é novo. E por isso a gente pode dar uma boa espreguiçada no corpo. Vamos lá, todo mundo junto, dando uma boa espreguiçada. Muito bem, uma boa espreguiçada, todo mundo livre, mente aberta, para pensar a respeito de mudança. Ok? Lembrem, por favor, no final dessa palestra, para dizerem assim, cara, o que a gente faz com o casaco velho? Para não ficar essa casacaiada toda aqui, no espaço etéreo do período, no caso de casaco velho aqui. Depois, no final, lembrem que a gente dá um jeito nesses casacos. Ok? Podemos agora nos sentar. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Vamos conversar sobre estratégias nos tempos de mudança, vamos conversar sobre o livro Mudando para Melhor, mas primeiro eu quero mostrar para vocês esse ratinho. Meus amigos, como todos sabem, eu faço pontes entre o pensamento da espiritualidade e a programação neurolinguística e outros tipos de estrada diferentes que eu venho pesquisando há muito tempo. E nesse primeiro momento, eu queria lhes contar uma história que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui. Este ratinho, ele vivia numa loja de antiguidades. Muitas peças caras, muitas coisas antigas, e esse ratinho vivia lá na loja de antiguidades. Um dia ele estava passeando por uma prateleira e derrubou uma lâmpada metálica no chão. Uma lâmpada antiga que havia vindo da Arábia. E essa lâmpada caiu no chão fazendo um barulho metálico. Por favor, me ajudem com a sonoplastia da história. Tudo bem? A lâmpada caiu fazendo um barulho metálico. Eu acredito que pode melhorar esse barulho. Pensem naquela lâmpada de Aladim caindo de uma altura de talvez uns 2 metros. Então, ele se esbarrou na lâmpada e a lâmpada caiu fazendo um barulho metálico. Melhorou sensivelmente, melhorou. E aí o ratinho ficou assustado quando viu aquela lâmpada ali e uma fumacinha azul que começou a sair do bico da lâmpada. E essa fumacinha azul, em poucos segundos, se transformou num imenso gênio. O ratinho, muito assustado, olhou para aquele gênio enorme e ficou tremendo todo. E o gênio procurou quem era o seu libertador. Quando viu o ratinho, disse, nossa, um ratinho que me libertou, mas tudo bem, pela cartilha dos gênios, eu tenho que oferecer a ele pedidos. Quantos são? Nesse caso, não. Nesse caso é uma outra história, um gênio mais generoso. A ideia é, eu ofereço o atendimento a um pedido, desapareço por uma semana, volto e atendo outro desejo, desapareço por uma semana, volto e atendo outro desejo, por toda a eternidade. Olha que anjo. Não é? E aí ele perguntou ao ratinho, qual é o primeiro dos seus desejos que eu vou precisar, que eu vou atender? E ele falou, ah, seu gênio, eu morro de medo de um bicho que é maior e mais forte do que eu. Eu quero que você me transforme num gato. O gênio olhou para o ratinho e falou, olha só, a coisa mais importante que existe é aprender, crescer e mudar, mas sendo quem se é. Você quer de fato ser uma coisa tão diferente de você, ser algo, ser um ser diferente de você? Ele disse, quero sim, quero que você me transforme num gato. O gênio então cruzou os braços,
Por favor, vamos criar um som de transformação. Certo? Pode ser uma coisa assim. Tchan. Vocês que vão me ajudar com a sua mão da chuva. Olhou para o ratinho e... Muito bem. E ali não estava mais um ratinho, e sim um gato. Um gato. E o gênio falou, vou passar uma semana distante e volto para lhe atender de novo mais um pedido. Quando o gênio voltou, depois de 7 dias, encontrou um gato cabisbaixo, chateado. E aí o gênio perguntou, mas você não gostou da transformação, não gostou da mudança? E ele falou, não, porque dentro desse período eu descobri que há um animal ainda mais forte, mais inteligente e mais perigoso do que eu, mais poderoso também. Eu quero, portanto, que você me transforme em um cachorro. O gênio voltou a falar, mas olha só, a coisa mais importante que existe é aprender, crescer e mudar, sendo quem se é. Você quer que eu te transforme em um ser completamente diferente? Isso é estranho para mim. Ele disse, não, eu exijo que você me transforme em um cachorro. O gênio, então, para atendê-lo, cruzou os braços e de repente não havia mais ali um gato, e sim um cachorro. O gênio voltou a falar, ficarei 7 dias distante e volto para atender outro pedido. Quando voltou, encontrou um cachorro com um rabinho entre as pernas, cabisbaixo, carrancudo, encolhido num canto. E o gênio ficou admirado, mas não gostou de ser cachorro? Não. Descobri que há um animal mais poderoso que eu, o leão, e eu quero que você me transforme no leão. Mais uma vez o gênio diz, a coisa mais importante que existe é aprender, crescer e mudar, mas sendo quem se é. Você quer que eu transforme? O cachorro nem esperou terminar. Quero. Transforme no leão. O gênio cruzou os braços e... O leão. 7 dias depois o gênio volta e encontra um leão de juba murcha, chateado, agressivo. E este lhe disse, quero que você me transforme agora num ser humano. Porque ele é mais perigoso que eu, mais inteligente, mais poderoso. E aí o gênio disse assim, tá bom, eu vou transformar você naquilo que você sempre foi. Cruzou os braços e devolveu a ele a forma de rato. E este ficou aborrecido e disse, mas como? Eu pedi que você me transformasse no ser humano. E o gênio disse, olha, não importa quantas vezes eu lhe atenda esse desejo, você continua com o coração e a alma de rato. E desapareceu, deixando o ratinho lá, pensando a respeito da própria vida. Essa é uma história infantil, mas cada vez que eu falo em mudança, eu me lembro dela. Porque ela está tratando de mudanças que estão acontecendo apenas por fora. O coração dele, medroso e invejoso, era ainda o coração de um rato. E quem sabe, quando nós falamos sobre mudanças verdadeiras, mudanças reais, quando optamos em buscar transformações, seja por qual caminho você venha a escolher, pode ser uma busca espiritual dentro de uma casa espírita como esta, pode ser dentro de caminhos outros do desenvolvimento humano, mas não importa que essas mudanças sejam mudanças em essência, que é a grande busca que nós temos para fazer na vida, aprender, crescer e mudar. Mas uma coisa importante, sendo quem se é. Nada mais doloroso do que ver pessoas que estão querendo se transformar em outras pessoas. Estão querendo viver a vida de outras pessoas. E isso pode representar um grande problema, porque elas não descobrem quem elas são de verdade. Hoje eu tenho também a missão de falar para vocês a respeito do meu livro, Mudando para Melhor, que trata de uma coletânea de ideias, de textos e de técnicas associando programação neurolinguística e espiritualidade, para que nós possamos caminhar numa busca de transformação real em essência. Esse livro, nós estamos já na 3ª reedição ou reimpressão,
e ele tem um caráter, obrigado Lu, na quarta reimpressão. Ele está sendo vendido em todas as livrarias grandes, também pela internet, uma publicação aqui da Casa dos Espíritos e Altos Planos, editora, e nós temos uma felicidade muito grande de perceber o quanto ele vem ajudando pessoas em seus próprios processos de mudança. É um livro que trata de realidades a partir da própria capa. O designer Andrei Polessi nos propôs uma capa, e quando nós pegamos essa capa, nós vemos coisas muito valiosas nela. Vocês podem perceber um rosto que eu tenho que vir para cá. Vocês podem perceber um rosto que arranca um rosto que arranca uma face em preto e branco, mostrando o seu interior que é colorido. Talvez para nos lembrar talvez agora, talvez para nos lembrar que uma vida pode ser em preto e branco ou colorida, mas que a escolha de transformar uma vida preto e branco em colorida é nossa. E essa é uma coisa que ninguém pode fazer por você. Só você pode fazer o movimento de deixar a cor do interior passar para fora. Outra coisa interessante nessa capa, que vocês podem ver, é que a própria construção do título, as letras de Mudando para Melhor, não estão completas. Olha o O do Mudando e o R de Melhor, cortadinhos. E é muito curioso, porque já houve pessoas que disseram, será que houve um defeito? E a ideia é outra. Mudando para melhor está incompleto, porque mudar para melhor sempre estará incompleto. É um processo que nunca tem fim. Mudar para melhor faz parte de uma iniciativa da própria vida para todos nós, já que a lei de evolução é uma lei inexorável. Todos nós vamos mudar para melhor e estamos sempre fazendo isso. Há um outro ponto nessa capa que eu quero destacar. Talvez vocês percebam círculos que estão sendo visíveis aqui na cor branca, mas na capa do livro, quando vocês o tiverem à frente, notem que alguns desses círculos não estão feitos em tinta, e sim em verniz. Isso é muito curioso, porque você só vê aqueles que estão feitos em verniz quando você movimenta o livro. E aí esses círculozinhos aparecem. Ora, alguns círculos da vida, alguns ciclos da vida só vão surgir quando nós estamos em dinamismo, quando nós nos movimentamos. Porque estar parado impede que os ciclos da vida surjam para nós. Enfim, desde a capa, metaforicamente, nós podemos estar encontrando lições e dicas em relação a um aprendizado. E mais, quando mergulhamos no livro, nos deparamos com esta pergunta: o que é problema? O que é que vocês acham, meus amigos, que é problema? Uma definição de problema. Movimentos da vida. O que mais? Uma dificuldade. Ok. O que mais? Uma desigualdade. Ok. Oportunidade. Muito bem. Vocês já pararam para pensar que a gente, na grande maioria das vezes, pelo menos uma boa parte das pessoas, pensa que problema sempre é uma coisa ruim? Isso tem mudado. Eu acredito que hoje ouvir algumas coisas como essa, problema é uma oportunidade, problema é uma oportunidade de transformação, é uma sacudida da vida para a gente poder sair de onde está, coisas como essa nos mostram que as pessoas vêm começando a pensar em problema de uma forma um pouco diferente. Mas uma coisa que a neurolinguística coloca é que problema é uma distância. Se eu me perguntar para vocês o que é problema, uma sugestão, respondam. Problema é uma distância entre
se fulano tem problema, né? Nós podemos entender que o problema é uma distância entre o estado atual de alguém e o estado desejado dessa pessoa. Ok? Então, se o estado atual dessa pessoa é diferente do estado desejado, aquilo que ela vive é diferente daquilo que ela quer viver, nós temos um problema. Mas se o estado atual for igual ao estado desejado, aquilo que ela vive é exatamente aquilo que ela quer viver, para ela não há problema. Imaginemos então uma pessoa que está com uma vida limitada por causa da sua compulsão em beber. É uma pessoa que passa por problemas com o alcoolismo. E essa pessoa, ela bebe meia garrafa de cachaça todos os dias. Meia garrafa. E não importa se ela está trabalhando, não importa se ela está em casa, todos os dias ela tem que tomar meia garrafa de pinga. Essa pessoa tem problema? Opa! Bacana! Essa celeuma é muito interessante. Vamos dissertar um pouquinho isso. Se estado atual for diferente de estado desejado, há problema. Caso contrário, não há. Vamos imaginar que esta pessoa, no início do ano, bebesse uma garrafa de pinga todo dia. E o sonho dela era chegar agora, no mês de abril, e beber só metade. É o sonho dela. Ou seja, neste momento, aquilo que ela vive é igual àquilo que ela quer viver. Ou seja, o seu estado atual é igual ao seu estado desejado. Para ela, não há problema. Mas calma, não é uma coisa ruim, ela não está comprometendo a vida dela, profissional, pessoal, claro que está. O grande ponto aí para nós percebermos é que se nós quisermos ajudar esta pessoa, vai ser importante que ela perceba que tem um problema. E que vai ser muitíssimo valioso que ela olhe para o futuro e perceba um outro eu que não bebe lá no futuro, que está em condição melhor. Em outras palavras, ela olha para frente e percebe um estado novo, um estado desejado, algo que ela quer conseguir para ela. Toda vez que alguém percebe que há uma outra realidade mais interessante para viver, está criando um estado desejado. Se ela olha para o momento atual e vê que ele é diferente, estado atual é diferente do estado desejado, então ela sente que tem um problema. O que muitas vezes acontece é que a própria pessoa não pensa que tem um problema. Nós de fora é que olhamos, pô, esse cara está vivendo um problema sério. Mas não adianta, porque nós não temos poder de mudar a vida do outro. Nós podemos sim influenciar o outro de tal forma que este outro sinta que existe alguma coisa melhor para viver. E quando isso acontece, a mudança vai surgir de dentro para fora. Não adianta eu dizer para alguém, você tem que mudar. Nem sempre, ou melhor, pode ter certeza que a maioria das vezes, o outro dizer para mim que eu tenho que mudar, não vai fazer diferença. É importante que eu sinta de dentro para fora a vontade, a motivação para que essa mudança aconteça. Mudar para melhor é algo que brota de dentro para fora. Se eu estou numa relação de ajuda, se eu vejo que alguém passa por uma dificuldade por conta do seu momento atual e quero ajudar essa pessoa, primeira coisa importante a fazer, oferecer acesso a um estado desejado. Em outras palavras, nós criamos um problema para a pessoa. Mostramos para ela que existe alguma coisa melhor para viver. O que a gente faz, por exemplo, numa casa de oração como essa, numa casa de ajuda, de solidariedade, de amor ao próximo? Em muitos momentos as pessoas chegam aqui
porque percebem que não vivem aquilo que gostariam de viver. Mas é possível também que chegue aqui uma pessoa que está muito bem. Digamos, o seu estado atual é igual ao seu estado desejado. Mas quando começa a conhecer um pouco de alguma realidade espiritual, diz, epa, tem coisa melhor para eu viver. E quando ela percebe que há uma forma melhor de viver, ela sente que há uma necessidade de mudar. E aí, na hora que fazemos uma palestra, na hora que publicamos um livro, na hora em que os espíritos ajudam as pessoas, eles estão oferecendo acesso a um estado desejado. Ajudar alguém é mostrar a essa pessoa que aquilo que ela vive pode ser melhor. Existe alguma coisa mais interessante lá na frente. Mas não basta oferecer acesso. Eu poderia entregar nas mãos dessa pessoa um livro falando sobre os malefícios do álcool. E mesmo assim essa pessoa não se interessasse em ler nem isso. Talvez também seja importante observarmos que sensibilizar o outro é um ponto fundamental para que este outro faça mudanças numa relação de ajuda que nós queremos promover. Sensibilizar a sua maneira de falar com o outro sobre algo. Eu não sei se vocês já viram que às vezes a gente olha para uma pessoa e diz, você tem que mudar, e a pessoa não muda. Mas quando você chega de uma outra forma, talvez mais amorosa, mais respeitosa, a pessoa muda. A forma de chegar pode ser decisiva para que a sensibilização aconteça. E isso depende da nossa estratégia, da maneira como nós levamos uma mensagem para alguém. Outro lado da história é que conscientizar-se pode acontecer ou não. Por que a gente falou em oferecer acesso, sensibilizar e conscientizar-se? Porque, muito provavelmente, nós podemos perceber que eu posso sensibilizar o outro, mas conscientizar é uma coisa que a própria pessoa é quem faz. No máximo, eu posso sensibilizar o outro. A conscientização é de dentro para fora. E aí vem alguma transformação na relação de ajuda. Essas duas partes iniciais que nós vamos ver, as transformações ocorrem em vários níveis, mas essas duas partes iniciais, oferecer acesso ao estado desejado e sensibilizar, é algo de quem ajuda. Conscientizar-se e transformar-se é algo de quem é ajudado. É parte daquilo que a própria pessoa vai fazer para realmente conseguir resultados. Ok? Amigos, quando a gente escuta essa... Cadê o som? Cadê o som? Ok, vou voltar então. Esse som é importante. Vou voltar. Quando vocês escutam isso, qual é a sensação que vem? Fica assim, né? Eu já ouvi uma pessoa que disse assim, eu estava na cozinha, ouvi esse barulho, esse som da vinheta da Globo, eu nem quis olhar o que ia acontecer, porque eu já senti todo o meu sistema nervoso mudar. Imediatamente, nossas suprarrenais já liberam, né, adrenalina, cortisol corre também nas nossas veias, e nós ficamos num estado de luta, fuga ou congelamento. É normal. E muita gente sente isso quando ouve falar em problema, adversidade ou dificuldade. Não me fale de problema, de adversidade e dificuldade, que eu fico assim, tenso. E, gente, dá para pensar em passar uma vida toda sem nunca ter um problema, uma adversidade, uma dificuldade cá para nós. E aí a gente fica dizendo, puxa, mas então a gente vem para esta terra, para este planeta, a gente encarna, nós estamos todos aqui encarnados,
E uma das grandes propostas da vida é de que nós mudemos e aprendemos. Essa é a grande proposta. Mas só que, quando a gente pensa nisso, puxa, será que dá para mudar sem ter alguma dificuldade, sem ter algum problema, sem ter alguma adversidade? Ah, Carl, então não está certo, a gente vai criar problemas. Criar problemas ainda vai, porque problema é apenas sair de onde você está e chegar a um lugar desejado. Mas criar adversidade não é o caso. Você não vai preferir trazer dificuldades para a sua vida, mas elas vão chegar. Elas vão chegar porque é importante para nós que elas cheguem. O ser humano é um ser faltante. Ele nunca se conforma com aquilo que tem. Isso não é ruim. Se a pessoa tiver uma ambição desmedida, seria ruim. Por outro lado, o que nos impede de pensar sempre em melhorar? O que nos impede em pensar sempre em conhecer um pouco mais? Se a gente pensar assim, meu Deus, como é bom ter mais amigos, isso não é querer algo maior para a própria vida? Se nós pensarmos, nossa, como seria bom se eu conseguisse compreender mais a vida, trazer mais compreensão, isso não é bom? É coisa nova que você vai trazer. Aumentar, criar possibilidades, estender o horizonte de crescimento, tudo isso é uma busca da alma humana. E, para isso acontecer, nós vamos nos deparar com problemas, dificuldades e adversidades. Lógico que nosso cérebro vai levar uma emissão, uma ordem das nossas suprarrenais, elas vão lançar adrenalina, a gente vai ficar um pouco mais tenso e vamos lembrar essa frase do Napoleon Hill, grande escritor americano do início do século XX, quando ele dizia: por detrás de qualquer adversidade se esconde a semente de algum benefício. Diante de qualquer problema, diante de qualquer adversidade, qualquer dificuldade, vai existir a semente de algum benefício. E isso é algo fundamental para a nossa vida. Qual é o benefício que se esconde atrás de um problema? Ok? Percepção, meus amigos. O mapa não é o território. É outra coisa que a gente fala no livro. Aquilo que você percebe pode não ser a realidade. Aquilo que você olha pode não ser daquela maneira. A gente diz assim, que nós construímos um mapa da experiência, mas esse mapa não é a própria experiência. Então, as pessoas constroem seus mapas a partir da percepção e dos seus próprios filtros. Nós podemos dizer que tenho uma representação da realidade, mas eu não tenho a realidade. Ninguém pode se arvorar a ser o dono da verdade. Tanto é que seria possível completar essas frases de que maneira? Completem comigo. Filhos são bênçãos, que mais? Dor de cabeça? Filhos são responsabilidades. Bom, querido. São do mundo, ok. Que mais? Olha, qual dessas pessoas falou a verdade? Cada um falou a partir da própria experiência, né? A gente pode dizer que nós não temos aí falas sobre a realidade, temos falas sobre o mapa pessoal de cada um a respeito da realidade, daquilo que vive. Vamos completar essa outra aqui. Trabalho é cansaço, felicidade, satisfação, prazeroso, desenvolvimento. Eu já ouvi dizer assim, escravidão, né? Cada um vai ter o seu próprio mapa sobre essa realidade. A partir do mapa, essa pessoa se orienta naquele fato, se orienta naquela realidade. Quem tem o mapa de trabalho é escravidão, cansaço, problema, dor de cabeça,
sai feliz de manhã numa segunda-feira? Aí do trabalho? Não sai. Ora, mas vem cá, nós então reagimos à realidade ou ao nosso mapa e ao nosso entendimento da realidade? Nós não reagimos aos fatos, nós reagimos ao entendimento que temos dos fatos. Que tal essa? Casamento é? Vamos ver os mapas aqui a respeito de casamento. Aí estamos lá. Maravilhoso. Missão. Convivência. União. Cumplicidade. Quantos mapas lindos sobre casamento? Eu já vi mapas bem bravos. Vocês são tímidos de falar mapas meio complicadinhos, né? Tá todo mundo com o cônjuge do lado. Que tal essas sogras, não? Eu mato com vocês sobre as sogras. Só para ter uma ideia. Vem cá. Quem aqui, vamos acabar com esse livro, vamos acabar com esse mapa equivocado. Quantos aqui tem sogras legais, bem bacanas? Não sei se as sogras estão presentes. Aqui já foi Quantos aqui são sogras legais? Gostinho tem. Muito legal. Mas vamos acabar com esse mapa, né? Negativo sobre as sogras. Vamos lá. Outra. Mulheres são fortes, lindas, maravilhosas, gostosas, guerreiras. Tá bom. Homens são eu me lembro de uma situação, tinha uma mulher, ela estava com 33, 34 anos, e ela tinha problemas seríssimos nos seus relacionamentos, muito sérios. E ela foi procurar um processo terapêutico que fez uma espécie de trabalho regressivo com ela. Ela possuía um mapa muito negativo a respeito dos homens, que os homens não prestavam, que os homens sempre traziam problemas dela, e de fato todos os relacionamentos dela eram muito confusos e muito cheios de dor, de angústia. Nesse trabalho terapêutico, fazendo uma regressão, ela recordou um momento na infância, saindo da infância e indo para a adolescência, 11, 12 anos de idade. A mãe dela, que era uma pessoa que tinha muita dificuldade nos seus relacionamentos, inclusive encontrava-se na época separada do esposo, chegou para essa moça, ela agora, naquela época, era uma menina, e disse: minha filha, eu vou te dar uma lição importante para você nunca esquecer na vida. E essa recordação começou a surgir, né, dessa cena na sala da casa. E aí a menina sentou-se no sofá, a mãe pediu que ela aguardasse, a mãe foi até a cozinha, falou alguma coisa para um priminho da menina que estava na casa, e disse: minha filha, preste bem atenção ao que vai acontecer agora. Júnior, pode vir. E o rapaz veio, o menininho, uns 14, 15 anos, tocou o cabelo dela, soltou um beijo, fez um carinho, e a menina sem entender nada. Piscou o olho para ela, e aí a mãe falou: minha filha, sempre que você vir um homem fazendo alguma dessas coisas com você, fuja, porque o homem não presta. Você me entendeu? E ela cresceu. E agora estava com 30 e poucos anos de idade, nem lembrava dessa experiência mais. A reminiscência só veio à tona depois, através de um trabalho regressivo, terapêutico. E quem sabe aí estava uma possível programação que fazia com que ela tivesse um mapa tão complicado a respeito dos homens. Ora, se ela pensa que homem não presta,
ser homem, precisa não prestar. Se ela encontra um homem legal que presta, ora, se para ser homem precisa não prestar, esse aí presta, então não é homem. Não é uma lógica possível que acontece no inconsciente dela? Não é que ela não pense na questão da masculinidade, não é na questão da natureza sexual desta pessoa, que pode ser boa, que pode ser legal. Não, o problema não é esse. É que na hora que ela percebe um homem que presta, ela não o entende como um homem para um relacionamento. Ela pode vê-lo como um homem para ser um amigo, um irmão, um colega, mas não para ser um homem para um relacionamento. Mas na hora que ela percebe um canalha, ela vai em cima, se sente atraída. Porque já que o homem não presta, esse aí não presta, então deve ser bem homem. Olha o inconsciente funcionando. E a raiz estava onde? Numa experiência, numa programação. Nós no livro falamos a respeito dessas programações que podem fazer com que alguns mapas estejam distorcidos, difíceis. Nós começamos a tomar conta disso, a nos dar conta, quando essas crenças vão aflorando. Outras ideias de mapas podem surgir a respeito de milhares de outras coisas. Exemplo, dinheiro é... Algumas pessoas dizem dinheiro é solução, dinheiro é bom. Outros podem dizer dinheiro é sujo. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é complicado. Os ricos são egoístas. Quer dizer, são mapas a respeito do dinheiro. Mapas que podem fazer com que alguém tenha problemas financeiros. Se eu imagino que dinheiro é uma coisa ruim, mesmo lá no meu inconsciente eu vou boicotar as oportunidades que possam me trazer dinheiro. E isso podem ser programações muito antigas. Programações que estão chegando na nossa mente e ficando, né? A menos que nós possamos fazer com que elas venham à tona e possamos mudar essas realidades. Mudança também é mudança de crença a respeito daquelas coisas que, porventura, queremos trazer para a nossa vida. Quero trazer felicidade e prosperidade material, é importante que eu mude minhas crenças a respeito de dinheiro. Quero trazer mais felicidade sob o ponto de vista do amor, da felicidade na vida a dois, que eu mude de crenças a respeito do que é a felicidade conjugal, a felicidade no relacionamento. Né? Pessoas que têm muitos medos, porventura, nessas áreas que nós mencionamos aqui, podem ser pessoas que estejam sempre carregando coisas lá do passado, crenças que foram, né, programadas ou inseridas em suas mentes muito tempo atrás. Vale recapitular, vale mudar esse aspecto. Se eu não mudar a crença, eu não mudo a minha realidade concreta. Felicidade é o que, gente? O que é felicidade? Uma busca, gostar de si mesmo, saúde. Ora, cada um vai ter a sua própria forma de entender a felicidade. E isso é o que é maravilhoso dentro da diversidade bíblica. A forma como eu penso sobre felicidade não pode ser colocada para uma outra pessoa e a gente não vai pasteurizar a felicidade. Cada um vive feliz do seu modo. Eu não posso me arvorar a determinar como é que as outras pessoas vão ser felizes. Isso é um ponto muito importante da nossa trajetória evolutiva. Essa pessoa fala algo do tipo: estou cansado. Mas é possível que alguém, ao ouvir isso, entenda: está pedindo minha ajuda. Ele só falou: estou cansado. Uma outra pessoa pode pensar: ele está cansado de mim. Aí uma outra pessoa ouve essa mesma pessoa dizendo que está cansado e diz: está querendo ficar só. O outro pensa: teve um dia cheio. Ora, isso acontece na vida, gente? De nós termos comunicações que são entendidas de formas diferentes. O livro também fala sobre isso. Como a gente pode também
parar de fazer julgamentos o tempo todo, às vezes julgamentos a nosso desfavor. Não julgamentos positivos, mas julgamentos que fazem com que as nossas relações se comprometam. Há um capítulo no livro só sobre o perdão, que uma das grandes construções de mudança numa vida é também aprender a perdoar. Até porque há pessoas que entendem perdão como algo impossível. Se eu considerar o perdão para alguém como algo impossível, isso vai ser uma realidade. E um grande problema é o nosso mapa a respeito de perdão, porque essa palavra está cercada de mitos. Um dos mitos importantes sobre o perdão: perdoar é esquecer. De jeito nenhum. Perdoar envolve as emoções que eu tenho em relação àquele episódio e àquela pessoa envolvida. Esquecer é algo que tem a ver com a minha memória. E é importante para mim registrar episódios na vida. Isso faz parte da minha neurofisiologia. Eu não bati a cabeça na parede e perdi a memória. Ah, mas se você lembra daquilo, você não perdoou. Eu lembro e perdoei. É que não lembrar é algo impossível para mim em relação àquilo que é muito significativo sob o ponto de vista emocional. Mas eu posso me lembrar desse episódio, dessa pessoa, de uma forma diferente. Quando perdoo, eu me recordo de uma forma nova. Não carregado de ódio, de sentimento de vingança, por exemplo. Se eu perdoei, a minha lembrança é de uma forma nova. Outro mito interessante: perdoar significa que eu tenho que estar ao lado da pessoa. Nem sempre. Isso depende dos contextos. Eu posso perdoar genuinamente alguém. Entretanto, como eu sou dono das minhas escolhas e eu escolho estar próximo a pessoas com quem eu me afino, porque a lei universal da proximidade entre seres é a lei da afinidade, eu posso perceber em determinado episódio que eu não tenho afinidades com essa pessoa. E posso escolher conscientemente não estar tão próximo. Mas isso não significa que eu não perdoei. Este é um ponto também muito importante. E aí nós vamos mexendo nesses mitos que existem a respeito do perdão. Lembrando que o perdão é, antes de mais nada, algo bom para quem perdoa. Há uma frase de Shakespeare que diz assim: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Insano, não é? Se eu tomo veneno, sou eu que me machuco, sou eu que me intoxico. Ok? Percepção. Lógico que os mapas da nossa vida, as formas como nós entendemos as realidades, elas são construídas a partir dos nossos filtros. Que filtros são esses? Um filtro, por exemplo, um tipo de filtro é chamado de filtros físicos. O outro são filtros pessoais e o outro tipo é de filtros socioculturais. Filtros físicos, eles têm a ver com limitações sensoriais. Por exemplo, alguém não tem a audição muito boa e pode ter ouvido alguém falar alguma coisa e não entendeu. E já construiu um mapa equivocado sobre aquela realidade. Alguém não enxerga muito bem e percebeu que alguém fez alguma coisa, só que não conseguiu enxergar direito, mas já construiu uma ideia completamente diferente da que é a realidade. Então, os filtros físicos têm a ver com aspectos da nossa realidade material, e isso altera a nossa percepção. Filtros físicos também têm a ver com a localização que você tem em determinado espaço, quando um evento acontece. Eu posso, por exemplo, estar muito distante, ou estar nesta posição, alguém estar numa outra posição e termos um entendimento de um evento completamente diferente um do outro. E isso tem a ver com o lugar que você ocupa. Filtros pessoais, pessoas significativas que me disseram coisas, pais, mães, professores, religiosos, padres, pastores, palestrantes, coisas que eu ouvi de pessoas significativas
significativas podem construir filtros na minha mente. E eu passo a entender realidades de uma forma nova. Isso é algo bastante interessante. Quando eu comecei a me interessar por espiritismo, eu era muito jovem, devia estar com 15, 16 anos de idade, e aos 21 eu já estava fazendo palestras espíritas. Eu estava dirigindo para uma cidade próxima à minha cidade natal. Lá eu moro em Salvador, estava indo para a cidade de Simões Filho, muito próxima a Salvador, dirigindo meu carro, porque no dia anterior tinha sido abalroado o motor do carro e um dos meus faróis do carro estava quebrado. Quando eu cheguei numa determinada parte da estrada, já pertinho da entrada para Simões Filho, e eu ia fazer uma palestra no centro espírita de lá, eram talvez 3 da tarde, mais ou menos, havia uma blitz, e eles pararam meu carro. Aí eu parei o carro, veio um policial, olhou tudo e disse: olha, o seu carro está com um dos faróis quebrados. Ele pediu para ligar o farol e tudo aquilo. Eu disse: de fato, no dia anterior alguém bateu e quebrou o farol. Mas eu estou fazendo uma viagem muito rápida, oficial. Eu vou aqui para Simões Filho, faço uma palestra e imediatamente volto para Salvador, ainda com o dia claro, não vai ser problema. Só que eu falei que eu ia fazer uma palestra. Ele me viu, 21 anos de idade, novinho, falando que ia fazer uma palestra, ficou curioso. E eu fiquei pensando: puxa, se esse guarda me perguntar sobre palestra, que palestra que eu vou fazer? Na época, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas na época, eu tinha medo de falar para espírito. Alguém já viveu essa realidade? Deixa eu ver. Ufa! Viveu uma sensação de normalidade agora. Mas é verdade. Há um momento que a gente está entrando no espiritismo que a gente tem medo de dizer que é espírita. Eu já era palestrante aos 21 anos de idade, mas estava com medo de dizer. Não sabia como é que as pessoas iam entender isso. 21 anos de idade não faz tanto tempo assim. Foi anteontem, né? Mas aí ele perguntou, e eu tinha ficado: tomara que não pergunte, tomara que não pergunte, tomara que não pergunte. Só que quando você pensa, tomara que não aconteça, isso é neurolinguisticamente muito lógico. Tomara que não aconteça, parece que tudo conspira para acontecer. E aí ele perguntou: palestra? Sobre o quê? Era uma palestra sobre obsessão e desobsessão. Aí eu fiquei: como é que eu vou explicar isso para esse guarda, né? Aí eu olhei para ele e disse assim: seu guarda, é o seguinte, eu vou falar sobre a interferência dos espíritos, né? Prejudicando a vida dos espíritos encarnados, prejudicando a vida dos encarnados, mas às vezes também acontece dos espíritos encarnados prejudicando a vida dos desencarnados. Mas também entre eles acontece a obsessão, sabe, seu guarda? E a gente também vai falar sobre uma profilaxia e talvez uma terapia, se der tempo, de como resolver isso. Fiquei esperando a bomba. Aí ele fez assim: é esse negócio de espiritismo, não é? Corajoso, né? É. Meio ratinho com a história. Aí ele falou: tudo bem, vai fazer sua palestra, vai-se embora. Eu acho que ele morreu de medo de, quem sabe, eu estar depois falando com meus espíritos para perturbar a vida dele. Vai saber qual é a fantasia que ele tem a respeito da nossa religião. Mas eu sei que ele mandou eu ir embora, e eu me mandei. E isso me faz lembrar uma realidade muito interessante, como alguns mapas de algumas pessoas acontecem, né, de forma equivocada a respeito daquilo que a gente vive. É possível que mapas pessoais estejam influenciando na forma como algumas pessoas entendem algumas realidades. Como é que ela ouviu de outras pessoas a respeito do que era o espiritismo? Até porque nós estamos aqui às vésperas de um evento fantástico, que é o Entre Médiuns, onde o espiritismo é apresentado de uma maneira inovadora. Aliás, vamos falar justamente sobre inovação. Eu estarei dentro desse trabalho, fazendo palestras nesse evento, oficina. E é muito interessante notar que está na hora de mudarmos o mapa a respeito do que é o espiritismo. O espiritismo é muito bom, amplo,
para ser visto de uma forma pequena. Está na hora de nós começarmos a mostrar que o Espiritismo também é bom até para quem não é espírita. Por que o Espiritismo, com tantas coisas importantes, só pode chegar para pessoas que se dizem espíritas? Se ele fala sobre reencarnação, a reencarnação não é algo que nós inventamos. Se ele fala sobre a comunicação entre os dois mundos, o espiritual e o material, e isso também não é invenção nossa. Se o Espiritismo ensina a respeito da realidade reencarnatória, da realidade da mediunidade, da realidade da vida em muitos ordens diferentes, se existem tantas coisas importantes dentro da doutrina, por que ela precisa ficar concentrada apenas em quem é espírita? Ela possa se espalhar, que as pessoas independentes, independentemente da religião que tenha, souberem um pouquinho mais a respeito do que é espiritismo, não precisam se transformar em espíritas. Não é necessário nós termos essa vontade de fazer com que pessoas deixem suas religiões e se tornem espíritas. Isso não é uma preocupação espírita. Não há. A religião melhor para um ser humano é aquela que faz esse ser humano melhor. Isso é o mais importante. E assim sendo, criar mapas novos a respeito da própria doutrina espírita. Experiências de vida podem ser filtros pessoais. Pessoas podem ter passado por alguma situação traumática e diante daquela situação ela tem um filtro absolutamente novo. E está na hora também de mudar esses filtros. Né? Pessoas que tiveram dificuldades relacionadas com alguma violência que sofreram, às vezes elas ficam tão traumatizadas que elas ficam como se estivessem sempre prontas para receber uma violência nova. E na verdade isso não precisa acontecer, porque o trauma acaba gerando a possibilidade até de nós atrairmos outras realidades semelhantes. Medo atrai, assim como o desejo. Medo e desejo são muito próximos em termos de movimentação mental. Medo acaba atraindo tanto quanto os nossos desejos. E os filtros socioculturais, gente? Olha, tem a ver com o modo de vida de um povo, tem a ver com regionalismos e crenças. É possível que alguém que more num lugar tenha um entendimento de uma realidade diferente de alguém que mora em outro. Nós na Bahia, não sei aqui em Minas, mas nós na Bahia temos assim uma facilidade muito grande de abraçar, de tocar as pessoas. Pode ser que alguém que mora em outro lugar, onde isso não seja tão comum, entenda essa proximidade física de uma forma equivocada, não é? Então, o filtro de entendimento faz com que essa pessoa construa um mapa diferente daquilo que é para nós. Nós temos essas coisas da maneira como a gente fala, da maneira como a gente age, também vinculadas ao lugar onde nós vivemos. Isso pode também fazer com que hábitos e costumes gerem reações diferentes. Uma vez uma pessoa me falou que esteve num restaurante levando alguns empresários de um país muçulmano, e esses empresários foram comer a comida local, a comida típica, e começaram a comer, e quanto mais eles comiam e gostavam, eles arrotavam a mesa. E só que as pessoas no restaurante olhavam assustadas, e eles comiam, gostavam e arrotavam. Na cultura deles, arrotar a mesa significava o quê? Satisfação, estou gostando da comida e tal. Então, para a gente não dar gafe, é interessante, né, fazer gafe. É importante a gente saber como é que uma realidade acontece, porque os mapas que eu tenho podem ser diferentes dos mapas de outras pessoas naquele contexto. Tá? Vamos falar um pouquinho a respeito desta observação retirada do Evangelho. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Quando nós temos uma orientação como essa, é possível que algumas pessoas entendam de uma forma equivocada. Aceitar
provas, dores, expiações, não significa que eu vou permanecer com elas. Vocês entendem a diferença, gente? Porque a orientação total da codificação kardecista é de que você não precisa viver na dor. Você pode usar a dor que chegou como uma alavanca para o seu crescimento. A dor ensina ou não ensina? Ensina. Mas ainda bem que ela não é a única professora. Nós podemos aprender de formas diferentes. E essa é uma construção de realidade injusta para o Espiritismo. Como se nós fôssemos pessoas que queremos viver vítimas. Queremos viver no sofrimento, na dor, de forma alguma. Não somos acomodados. Se vivemos uma experiência difícil, aprendemos com ela para sair dela. E esse é o ponto que nós precisamos observar com muita atenção. Do livro Campo Iluminado do Emmanuel, nós temos isso aqui. Convence-te de que a dor é sempre renovação para o bem. Porque na realidade só aquele que aprende e ama, renovando-se incessantemente, consegue superar os níveis inferiores da treva, subindo vitorioso ao encontro da vida verdadeira com a eterna libertação. Convence-se de que a dor é sempre renovação para o bem. Outra forma de dar novo significado para a dor. Ela é um processo de renovação para o bem. Se a dor chegou, se ela bateu a nossa porta, ela está pedindo que nos renovemos. A dor não precisa ser sofrimento, e este é o ponto. Eu gosto de ressignificar a dor, amigos, imaginando assim: dor é um carteiro. A dor é um carteiro. Lembrem disso. Que a dor é um carteiro. Dor é um carteiro. Um carteiro desagradável que carrega uma encomenda importante. Sim, um carteiro desagradável, ele é feio, mal cheiroso, mal educado, mas ele carrega uma encomenda muito importante para você. Aí a dor bate à sua porta. Por favor, me ajudem com a sonoplastia. Casa da pessoa número 1. A dor chegou. E essa dor é um carteiro desagradável, né? A pessoa abre a porta está enferrujada, uma porta velha. Ela olha aquele carteiro desagradável, toma um susto. O susto pode ser melhor. Ela olha o carteiro desagradável, toma um susto e bate a porta. Tem gente que vive assim, quando alguma dificuldade aparece na sua vida, né? Não quer nem enxergar. Foge, corre. Mas curiosamente, essa pessoa também esqueceu de olhar uma outra coisa. O carteiro chegou, é uma dor, etc. Mas ele trazia o quê? Uma encomenda. A encomenda pode ser o quê? Um aprendizado, uma chance evolutiva, um motivo de renovação. A dor traz também algumas coisas assim. Ele bateu a porta, não quis enxergar, fugiu. Tem muita gente fugindo de olhar as suas próprias dores, não consegue pensar nelas, não quer nem olhar para elas. Só que o que acontece? Como a vida quer muito entregar essa encomenda, o carteiro continua. E aí aquela situação vai acontecer de novo, aquela situação vai voltar outra vez, a dor vai bater de novo na porta, até que você resolva, até que você pegue a encomenda. Mas a dor chega, é um carteiro, carregando uma encomenda importante, à casa da pessoa número 2. Esta é uma campainha Din-Don. E essa pessoa abre a porta, e a porta também está enferrujada. Essa pessoa tinha um mapa diferente, um entendimento diferente. Ela pensa assim: aquilo que chegou, eu tenho que aceitar para o resto da minha vida, porque Deus quer. Chama o carteiro desagradável para dentro de casa. Pede para sentar, oferece chá, café, biscoitinho, pão de queijo. E aí fica lá vivendo com a dor. Esse é o caso das pessoas que gostam de se sentirem vítimas. Tem gente assim? Vocês conhecem pessoas assim? Agora e ainda mais diz: é o Espiritismo que me ensinou a aceitar a dor. Eu sou resignado. Eu, o mínimo certo.
que sou do Senhor. E assim sendo, essa pessoa não faz nada para crescer, para mudar. E a grande lição espírita é: mude, transforme, faça a sua vida ter sentido em todas as direções, profissional, afetiva, você para com você mesmo. De que adianta você viver com essa dor e não fazer nada para mudar isso? Deus talvez tenha permitido que este carteiro chegasse na sua vida trazendo o quê? Uma encomenda para que você conseguisse superar, e nesse processo de superação você se sentisse mais forte e não se acomodasse a isso. E as pessoas que vivem essa realidade nem sequer recebem a encomenda, nem sequer. Mas vamos pensar que a dor bate à casa do carteiro, melhor, o carteiro bate à casa da pessoa número 3. E agora a campainha é um trim, tudo bem? Na casa dessa pessoa número 3, a porta está bem lubrificada, não está uma porta ferrujada, rangendo. Ela abre a porta, gostei, pode vir melhor nesse sentido. Olha o carteiro, vê que ele é desagradável, mas imediatamente procura o que é que essa experiência está trazendo para mim. Opa, uma encomenda. Você olha para a dor o tempo necessário para saber qual é o aprendizado que ela traz, qual é a encomenda, qual é a chance de renovação, qual é a semente de benefício que se esconde por detrás da adversidade. Conseguiu receber essa encomenda? Não precisa mais ficar diante da dor. Descansa-se respeitosamente. Amigos, eu construí essa ideia porque às vezes a gente age com uma pessoa número 1 fugindo, ou age com uma pessoa número 2 vivendo em dor e transformando dor em sofrimento, que é uma lástima. Nós podemos começar a pensar naquilo que a vida traz para nós através da dor. Ela é apenas o carteiro. As coisas não são como são. As coisas são como nós somos. Esta frase do escritor Wayne Dyer, logo aqui abaixo, me traz uma reflexão muito interessante. Homens hostis vivem em mundos hostis. Homens amorosos vivem em mundos amorosos. O mais interessante é que o mundo é o mesmo. Quando uma amiga muito querida, Maria Evangelista, atriz, colega de trabalho na área de consultoria e palestras, me falou sobre essa frase do Wayne Dyer, eu guardei como uma frase importante para mim. Se eu sou hostil, eu enxergo todo mundo como sendo hostil. Se eu sou amoroso, eu tenho uma facilidade de encontrar o amor que vem das outras pessoas também. E eu entendo no meu mapa que o mundo é sempre feito de todas as pessoas desse jeito. A minha ideia acaba sendo generalizante. E eu imagino que todo mundo é daquele jeito. E esse é um mapa que nós podemos considerar muito equivocado. Existe muito amor na vida. Existe muita solidariedade. Existe muita capacidade de nós sermos beneficiados com a presença das outras pessoas nas nossas vidas. Amigos, observem essas frases aqui. Essa frase escrita em inglês. Não precisa aprender, ou melhor, você não precisa saber inglês. Eu peço apenas que olhe essa frase e conte quantas letras F há nesta frase. Tá? Mas não fale não. Guarde o número para você. Tá bom? Quantas letras F há nesta frase? Muito bem. Vamos lá. Quantos acham que há 3 letras F? Levantem a mão, por favor. 3 letras F? Observem. Vocês sabem contar, não sabem? Sabem o que é uma letra F, né? Não precisa saber inglês para isso. Quantos acham que há 4 letras F? Quantos acham que há 5 letras F? Quantos acham que há 6 letras F? Quantos viram mais de 6 letras F? Eu vou mostrar a frase de novo. Amigos.
Olhem aí, guardem o número para você. Guardem o número para você, tá? Mudou? Quantos acham que há 3 letras S? Quantos acham que há 4 letras S? Mudou agora, o 4 está maior. E 5? E 6? É incrível, né? Percepção é um negócio incrível. Vocês sabem o que é uma letra S. Eu vou mostrar pela terceira vez. Quantas letras S há nesta frase? 4, Quantos acham que há 3 letras S? Quantos acham que há 4 letras S? E 5? E 6? Meus amigos, que coisa incrível que é a percepção. Muito curioso esse teste. Sempre dá essa balancinha mental. Vou mostrar agora destacando as letras S. São 6 letras S. São 6 letras S. É engraçado como nós esquecemos, em muitos casos, de contar a letra F da palavrinha O. E é curioso como isso me faz pensar muitas coisas. Como na hora em que estamos diante da vida, nós percebemos as coisas que são grandes e esquecemos de olhar as coisas que são pequenas, os detalhes da vida. Muitas coisas pequenas, elas somem aos nossos olhos. Nós não nos damos conta. E às vezes nessas coisas pequenas estão coisas importantes. Alguém diz assim, um bom dia que eu não dei e ela ficou chateada comigo. Uma coisa tão pequena. Pequena para você, mas pode não ser pequeno para ela. Algumas realidades da vida, elas são medidas de formas diferentes de pessoa para pessoa. E isso é algo que a gente precisa mudar, a gente pode mudar no sentido de buscar crescer, sobretudo nas relações. O que é que eu estou considerando pequeno ou pouco importante, não estou enxergando e está causando problema na minha vida, está causando dificuldades na minha vida. Estratégias para lidar com pessoas, gente. Vamos pensar em cadeados. Eu tenho aqui, eu gostaria de contar com a ajuda de um voluntário ou voluntária. Por favor. Este aqui é um cadeado. Cris, esse aqui é um cadeado. Você consegue abrir esse cadeado? Ele pede 5 dias para abrir esse cadeado. Cris, olha aqui esses cadeados. Ó, tem cadeado com chave, né? Tem cadeado sem chave. Tem cadeado com segredo. Vai tentando, vai tentando. Então, algumas vezes a vida está nos dando ideias a respeito de como que a gente pode mudar as coisas, se nós observarmos detalhes na vida, né? A gente observar detalhes na nossa vida, né? Se observarmos detalhes, quem sabe a vida possa fazer com que as coisas mudem. Estava na cara. Obrigado, Cris. Bom, às vezes há códigos que se abrem quando nós somos capazes de prestar atenção. Quando falamos sobre pessoas na nossa vida, possíveis origens de conflito estão quando nós não olhamos os códigos do outro. Como é que nós abrimos espaço no outro se não tivermos condição de conhecer os códigos do outro?
E eu posso mudar um pouco isso. Tem gente que vê as outras pessoas como um pouco espinho, né? Conta uma história do filósofo Schopenhauer que no mundo, na era glacial, todos os bichos estavam morrendo de frio. Aí um bocado de porco-espinho se juntou. E aí um cabelo aquecia o outro. E eles passaram a sobreviver àquele frio muito severo. Mas eles eram porcos-espinhos, então eles estavam juntos. E estavam se espetando. Aí quando um sentia muita dor, se afastava. Mas aí o que acontecia? O frio era muito forte, voltava. Mas aqueles espinhos espetavam. E eles conseguiram sobreviver quando definiram qual era a proximidade melhor para cada um. Nós podemos encontrar a proximidade melhor para cada um, podemos? É capaz, o ser humano é capaz de encontrar a melhor maneira de estar perto sem estar espetando o outro, né? E esses espetar-se, essas espetadas podem ser decorrentes de quê? Diferenças de valores, de crenças, de mapa de realidade, de processo de comunicação, diferenças às vezes de informação. Eu tenho mais informação do que uma outra pessoa. E isso promove conflitos. Se eu consigo espalhar um pouco mais a informação, ou chego ao outro com maior respeito, com maior cuidado, se eu descubro o código do outro, eu posso ter mais chance de evitar essas espetadas. Tá certo? Essa mulher está dizendo uma coisa que parece meio fora de sentido, né? Observe. Essa porta não serve para a minha chave. Tem algo errado nessa história aí? Esta porta não serve para a minha chave. Talvez fosse melhor. A minha chave não serve para esta porta. E o que é que a gente faz? Procura outra chave. Às vezes eu não consigo abrir espaço na vida do outro, porque não sei qual é o código. Mas o outro está me mostrando o código dele. Como aqui o Cris não tinha percebido o código que estava ali explícito, evidente, vocês perceberam. Então, cabe a nós descobrir qual é o código para entrar no mundo do outro. Obrigado. E assim, então, obrigado. Se eu souber ouvir o outro, muitas coisas podem mudar. Imaginem vocês que esta é a última abóbora da feira. A última abóbora. Duas pessoas veem a abóbora na feira e as duas querem a abóbora. Correm na direção da abóbora e pegam a abóbora, uma diz eu fui primeiro, outra diz eu fui primeiro, e ficam brigando, aquele conflito, aquela situação. Mas só que uma delas queria a abóbora para fazer uma sopa, e a outra pessoa queria a abóbora para fazer uma máscara de Halloween. Em tese, amigos, precisavam brigar? Se apenas essas pessoas dedicassem um pouquinho de tempo para ouvir o outro, as coisas poderiam ser diferentes. Bastava que eles ouvissem um ao outro e as coisas mudariam, ok? E agora, amigos, já que estamos fechando nosso encontro, tem uma coisa em palestrante, uma carência, quando o palestrante diz que já está fechando o encontro, eu ouvi um xoxo na plateia. Eu quero que eu vou voltar a falar isso, tá? Só um minuto. Meus amigos, agora que já estamos chegando ao final da palestra, sempre me comovem essas demonstrações espontâneas de apreço das plateias, sempre muito comovido, mas é uma questão de tempo, nós já estamos fechando a palestra. Observem, vocês podem me ver de novo no Entre Médias. Estarei aqui junto com tanta gente boa nesse evento importantíssimo, não apenas para Minas, para o Brasil, Entre Médias 2012. A inovação, né, no centro espírita, como é que é isso? Essa frase de Ralph Emerson fala muito sobre nossa questão de vida com o outro, que é a seguinte: aquilo que você é
grita tão alto aos meus olhos que eu não consigo ouvir o que você diz. Aquilo que você é grita tão alto aos meus olhos que eu não consigo ouvir o que você diz. O que será que isso traz para a gente? Porque aquilo que você é muito maior do que aquilo que você fala. O que eu sou se mostra no meu olhar, se mostra nas minhas atitudes, se mostra nas minhas respostas e nas minhas reações. E assim, amigos, rapidamente, deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês para fechar esse encontro, que é isso aqui. É isso aqui. Rapidamente. Quando falamos sobre mudança, eu penso em algumas pessoas que saíram deste planeta, desencarnaram, mas que deixaram informações ou as suas próprias vidas nos lembram coisas preciosas a respeito de mudança. Uma delas nos disse isso aqui: não importa o que você seja, não importa o que você seja, quem você seja, ou o que deseja na vida, a ousadia de ser diferente se mostra na sua personalidade, no seu caráter, naquilo que você é. E é assim que as pessoas lembrarão de você um dia. Quem falou isso? Nosso querido Ayrton Senna. Essa fala aqui também, gosto muito de lembrar. O homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. Grande quem disse isso. Pessoas que foram, mas que deixaram informações importantes sobre mudança, mudar para melhor. O senhor não daria banho no leproso nem por $1 milhão? Eu também não. Só por amor você pode dar banho no leproso. Talvez quisesse lembrar que a doação de amor independe de qualquer coisa material, e o amor é algo que cada um tem em si. Se você não pode fazer com o que é seu, porque o que é seu é muito pouco, faça com você, com o que você tem em abundância, porque amor não falta para ninguém. E o nosso Chico, que nos disse, não é uma frase, um texto psicografado, é ele falando conosco. Muitos não querem nada com o esforço de renovação. Querem que os espíritos se intrometam na sua vida e resolvam seus problemas. Ora, nem Jesus Cristo, quando veio à Terra, se propôs a resolver o problema particular de alguém. Ele se limitou a nos ensinar o caminho que necessitamos para olhar por nós mesmos. Se essa é a ideia, orientações nós já temos, informações também, e agora cabe a nós, diante do caminho, apenas caminhar. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. É um prazer poder estar com vocês. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado. Parabéns a vocês. Gostaram, gente? Bom demais.